Olá, como vai você? Tudo bem? Eu senti a sua falta no último encontro que nós tivemos. Então, como eu prometi, eu vou recriar aqui aquele encontro para você. Nós falamos sobre a curva da mudança no processo do cuidar. Então, diversos níveis de performance. Eu vou deixar ao final da nossa conversa aqui uma curva para você entender o que eu vou estar explicando aqui. Tá joia? Foi compartilhado algumas coisas lá, como a gente tem feito durante o programa. E lembrando que a intenção do programa é empoderar você para criar e viver a partir da liderança que te deixa empolgado e motivado, tá? Empolgado e realizado. E o nosso terceiro encontro, a intenção foi impactar na forma que você aborda os liderados nos diversos níveis ou no cenário com constante mudança, em constante mudança. Então essa foi a intenção, sempre tirar você de onde você está e colocar no tablet diferente, tá joia? Nós fizemos uma autoavaliação da virada do paradigma também, para que a gente entenda onde a gente está e para onde a gente vai chegar. E agora o ponto-chave, resumidamente, trazendo para vocês, que a gente está falando sobre a curva da mudança no processo de cuidar. A nossa função, o nosso objetivo principal quanto enfermeiros, independente de nível você está, se você está no nível de gestão, se você está no nível de assistência, é realmente a qualidade do atendimento, ao cuidar do paciente. Então, entender esse processo, que há mudança, que há uma curva, onde as pessoas elas flutuam dentro dessa curva, é super importante e essencial para que haja qualidade no atendimento do paciente. A gente vai entender que existe, eu vou deixar anexo, a gente tem uma linha que é a linha de performance, é uma linha onde a gente pode subir ou descer dentro dessa performance, nós e os nossos liderados. E também nós temos uma linha que é um eixo de tempo, o tempo vai variar para cada pessoa, aonde ele vai flutuar dentro desse processo da mudança. Então a gente vai entender que existe dentro desse eixo o gestor, né? Como que eu vou agir como gestor, como eu vou agir como líder performance coach e gestor performance coach. Então dentro dessa linha que eu vou deixar em anexo, vocês vão perceber. Então a gente pode flutuar em alta performance, em média performance e em baixa performance. A intenção é que nós sempre estejamos em alta performance e que os nossos liderados estejam em alta performance. Então o que acontece? Quando você vai inserir um projeto, alguma coisa, esse liderado ele vai flutuar dentro disso, entende? Qualquer atividade que você for entregar para ele, qualquer coisa que você for solicitar, né, para que haja melhoria no processo do cuidar do paciente, né, seja ele, como eu falei, em processos, né, processos que você tem ou diretamente com pessoas, tá? Então nessa primeira curva que a gente vai entender, primeira etapa é a etapa onde você tem a postura de gestor. Por quê? O seu colaborador ele está em baixa ou média performance. Então, quando você inicia alguma coisa, você tem o início dessa curva, onde você vai propor fazer alguma coisa, o colaborador, e ele vai entrar no primeiro momento, que é um momento muito difícil. Isso não significa que todos vão agir dessa forma, mas uma boa parte agir dessa forma. O primeiro momento é de imobilização. Imobilização, o que acontece? Ele vai ficar parado, olhando aquele cenário e querendo entender o que você quer passar para ele, né? Algumas vezes ele fica com medo do que vai acontecer, porque ele não sabe, é o desconhecido para ele, tá? E aí ele começa a ser mais um observador, tá joia? Você vai entender que de alguma forma você passou nessas curvas também daqui a pouco, tá? Essa primeira etapa que a gente fala é entender o cenário. Se entender o cenário é uma etapa, realmente uma etapa de total desconfiança, você precisa ser coerente com o cenário, você precisa ser muito direcionar esse colaborador para fazer o que tem que fazer e ser muito, vai investir muito no colaborador nesse momento, que é o momento assim que primeiro momento da curva, então ele está em performance baixa, em mobilização, e aqui esse momento dessa primeira etapa é a etapa onde você vai ter que falar o que ele tem que fazer. Você vai ser muito mais diretivo do que participativo. Dessa mesma forma o colaborador também, porque ele mobiliza, entende? Sabe que quando você pede para ele fazer alguma coisa, ele fica parado, observando. Então, no segundo momento dessa curva, que ele está em baixa performance, ele começa a aumentar ainda em média ou baixa performance, aonde ele começa
a recusar. Ele fala que aceita aquilo que você está se propondo a fazer com o time ou com o grupo, mas ele não faz. Então essa primeira etapa é a etapa do gestor. Você vai agir como gestor, você vai direcionar ele, você vai falar, você vai comandar. É aquele momento que você tem que pagar fogo, porque o indivíduo ele não quer sair do lugar dele, ele está recusando, ele tem uma falsa aceitação.